Olá, sejam bem-vindos a mais um quadro Conversa com o Analista aqui na Safras TV. O meu nome é Gabriel Nascimento, repórter da agência Safras, e hoje eu converso com o consultor de trigo de Safras e Mercado, Elcio Bento. Olá, Elcio, bem-vindo. Olá, Gabriel. Olá a todos. Elcio, vamos começar então essa nossa conversa sobre uma questão que está acontecendo agora aqui no mercado brasileiro de trigo, que é a queda dos preços em plena entre safra, né? O que está acontecendo, por que está acontecendo e no que o produtor deve prestar atenção nesse momento? Então, Gabriel, é algo que não é normal acontecer nesse período da temporada, né? A gente está na entre safra. É bem verdade que a gente tem uma super safra para negociar, mas a gente pode acreditar essa queda muito mais até para um dos nossos vizinhos aí dos grãos. Na verdade, a soja, que é o principal produto do Rio Grande do Sul, teve uma retração das cotações. E o produtor optou por negociar o trigo, que ainda estava numa relação de preços interessante, e deixar a soja de lado. O problema é que quando o produtor entrou no mercado, veio ao mercado para entregar esse trigo, para comercializar esse trigo, ele encontrou um moinho que estava fora do mercado. O moinho tinha comprado bastante, está bem abastecido, é uma safra grande, estava bem abastecido e na defensiva, mesmo quando era uma expectativa de que os preços até recuperassem, o moinho estava tranquilo, muitos moinhos nem espaço tinham para comprar trigo. Quando o produtor veio ao mercado, aí a oferta e demanda. A gente teve uma situação do produtor querendo ofertar e o moinho na defensiva. O resultado disso, claro, foi uma retração das cotações. Até onde iria essa retração das cotações, Gabriel? Só para a gente pontuar. Me parece que ela é pontual. Só que essa pontualidade das cotações ela vai depender da demanda dos moinhos. A partir dos moinhos que os moinhos retornem ao mercado e o trigo comece a ficar escasso, aí a gente tem uma tendência de recuperação das cotações. Mas tudo também vai depender desse apetite vendedor, porque se a gente tem uma situação hoje, o trigo está chegando a ser indicado entre 1.300 e 1.350. Esse é um preço que já é competitivo no Paraná. Se o moinho do Paraná vier com mais agressividade, também no mercado interno as cotações tendem a se alinhar. Eu não acredito que tenha muito mais espaço para cair, Gabriel, porque também não tem muito trigo para vender mais no Rio Grande do Sul. A gente tem uma conta aí que teriam cerca de 1.400, 1.400.000 toneladas. É bastante trigo, mas o moinho gaúcho precisa comprar ainda cerca de 1 milhão de toneladas. Então, por essas contas, não há espaço para cair muito as cotações do trigo. O problema é que hoje nós temos aquela válvula de escape, que é o mercado internacional, ela fechada por questões logísticas. Não é praticamente impossível colocar uma carga de trigo neste momento que está saindo soja no mercado internacional. Então, me parece que é um movimento mais pontual e é uma resposta interna, é deslocada do mercado internacional e uma resposta básica, né, a uma maior oferta, um produtor precisando vender, querendo vender trigo, e o moinho só esperando. Então, esse descompasso de oferta e demanda que justifica essa retração atual. Uhum. Eu já te faço então duas perguntas em uma, Elcio. A primeira seria quando que os moinhos devem retornar ao mercado, assim, quando a gente deve ver essa retomada, essa recuperação dos preços e de que maneira essa queda, ainda que pontual, pode influenciar nas projeções, nas intenções de plantio já para a próxima safra, já que a gente sabe que os bons preços vêm sendo um atrativo aos produtores de trigo. Essa queda pode ter algum efeito nisso? E, de novo, Vamos quando lá. os Então, moinhos voltam ao mercado. perfeito. Duas respostas pelo preço de uma, então, Gabriel. Em relação ao primeiro assunto, quando os preços vão subir? Nós temos uma tendência de recuperação, para ter uma estabilização desse preço, a gente precisa que ou o produtor deixe de ter interesse de vender, se o moinho não tiver vindo ao mercado, por exemplo, chegou a 1.300 e o moinho não está tendo interesse de venda, o produtor ou vai vender abaixo disso, ou vai segurar e vai segurar essa venda. Se precisar fazer caixa, vai vender trigo mais barato. E enquanto o moinho não tiver no mercado, não mostrar esse interesse no mercado, as cotações vão caindo exatamente porque não tem a opção do mercado internacional. Se a gente pensar numa outra alternativa, que seria o preço do milho para ser utilizado para ração ou trigo, numa eventual queda, o milho está muito barato. Caiu também muito e está bem mais barato que o trigo, não é a opção. Então, essa equilíbrio, essa sustentação, esse ponto de suporte para as cotações vai depender do momento em que o moinho se colocar no mercado e perceber que é um momento atual
interessante de compra. Na minha opinião, esse preço é interessante para o comprador, ele pode ser pontual, mas aí fica nesse jogo de oferta e demanda que às vezes a necessidade de venda vai achatando as cotações. Então, para ter uma resposta a essa pergunta, que ela é bastante complicada de saber exatamente qual vai ser esse start, né, para as cotações estabilizarem e começar a recuar, é o momento que o moinho vier a mercado. Quando vier ao mercado, o excedente de oferta que tem vai escasseando e a tendência é que os preços se equilibrem. Segunda pergunta, como que isso reflete no mercado, né, na intenção de plantio? Lembra que a Safras aumentou aí a projeção de plantio em torno de 9%. E esse aumento da projeção de plantio, ele tem alguns fatores bem definidos. Um deles, especialmente no Paraná, que subiu bastante, é que a soja atrasou e o pessoal saiu do milho safrinha e entrou para o trigo. Então, isso não tem muito o que voltar atrás. E quando a gente vem para o Rio Grande do Sul e vê uma safra, por exemplo, de verão, que teve algum prejuízo em função de clima, mas principalmente nós temos uma safra de verão que foi plantada com custo de produção alta e começa a ser comercializada agora com um preço mais baixo, isso aí é ruim para o produtor em termos de margem, porque gastou mais, os defensivos ainda não tinham recuado, e agora está vendendo com a situação de preços mais acomodados. O que nós temos diferente no trigo é que o produtor já está plantando com custo de produção menor e precisa tirar esse prejuízo, ou melhor, esse encurtamento da margem, vamos colocar assim, da safra de verão no trigo. Então, não vejo essa recente retração das cotações do trigo como um empecilho ou um fator que desmotive o plantio de trigo. Eu acho que a gente pode manter essa tendência ainda de produção, porque o trigo, mais uma vez, o produtor sempre olha para o retrovisor e vende duas safras excepcionais e tende a continuar apostando no trigo como uma alternativa interessante para o inverno. Tá certo, Elcio. E para finalizar essa questão do mercado internacional, a Bolsa de Mercadorias de Chicago, a gente sabe, hoje vem operando, acaba de reabrir no início dessa manhã de sexta-feira, vem operando com alguma volatilidade, com o mercado buscando uma recuperação, porque vem de uma queda, ou de 7 quedas consecutivas, mas uma queda acumulada de quase 12% nessas últimas 7 sessões. E agora vem tentando subir. Essa queda, ela acontece no momento de meio que incerteza, a gente vê por causa das incertezas no Mar Negro, que seria um fator de alta para os preços, né? A Rússia tentando sair desse acordo, agora alguns investidores falando que talvez não seja tão drástico assim, que se a Rússia sair, um outro acordo pode ser desenhado, mas a gente vê alguns fatores que poderiam favorecer uma alta no momento que os preços acabam, na verdade, caindo tanto assim. O que que o produtor brasileiro precisa prestar atenção nesse movimento e como isso impacta aqui dentro? Pois é, Gabriel. A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, condições de lavouras que não são boas, são ruins, piores do que as do ano passado na safra de inverno, que é 70% do trigo norte-americano. Então, seria um fator até para sustentação. Os Estados Unidos têm pouco trigo. Então, essa resposta para essas quedas consecutivas, ela vem de fora, não é do interno do mercado norte-americano. E a gente tem que começar a entender, Gabriel, que o mercado de trigo ele está mudando um pouco esse perfil. Nós sempre olhávamos para as bolsas norte-americanas, para os Estados Unidos, como uma referência, e isso não tinha como caminhar diferente quando as cotações nos Estados Unidos estavam, quando a situação de abastecimento norte-americano estava mais apertado, os preços globais acabavam respondendo, porque os Estados Unidos era o maior exportador de trigo. Hoje, só para fazer uma comparação rápida, enquanto a Rússia tem 48 milhões de excedente da sua produção em relação ao seu consumo, os Estados Unidos têm apenas 14 milhões de toneladas. Então, certamente, essa queda que a gente vê nas bolsas norte-americanas, ele é muito mais um reflexo do mercado internacional e aí sim tem como fator aí de pressão a Rússia. É bom a gente lembrar que essa questão do acordo comercial ela tem sido uma espécie de moeda de negociação para a Rússia, né, dentro dessa questão de todas as sanções que a Rússia vem sofrendo em função da guerra, mas a Rússia continua vendendo trigo e precisa vender trigo. A Rússia está financiando uma guerra e precisa gerar divisas, né, para a sua economia. Então, o trigo é um produto que está sendo vendido, está muito vendido, sendo muito vendido, muito negociado, e tem muito trigo. Só para a gente ter uma ideia, Gabriel, a China, que é um país mais alinhado à Rússia, dentro de toda essa situação bastante complicada, se tornou este ano o maior importador de trigo. Se a Rússia necessitaria de todo esse trigo, é algo que se questiona, mas a Rússia se tornou o maior importador. E assim como a Rússia, outros A China, países no caso. continuam comprando, né?
E a gente tem que levar em consideração que o trigo russo hoje é muito mais barato em relação ao norte-americano. Então, essa pressão vem muito mais de fora, seguindo o fator Rússia principalmente. Sim. Uma questão sobre o que tu falou agora nessa última explicação. O mercado de trigo vem mudando, o mercado internacional. A gente sempre teve os Estados Unidos como essa referência. Tu diria que essa importância, de repente, dos Estados Unidos como referência para a formação dos preços internacionais poderia estar mudando? Já mudou? Como é que tu vê isso? É uma resposta complicada da gente entender. Se a gente for pensar na soja, no milho, o mercado ele é muito mais concentrado. Se pensar na soja, a gente vai ter Estados Unidos, Brasil, Argentina, né? O milho a gente vai ter Estados Unidos, Brasil, Argentina, Ucrânia. Então ele é muito mais concentrado. Quando a gente vem para o trigo, ele tem uma pulverização muito maior desses produtores, né? E a Rússia ganhou muita importância. Eu acho que os Estados Unidos não deixará de ser uma referência, mas um tempo atrás a gente via os preços norte-americanos das bolsas norte-americanas, referenciando os outros mercados. E hoje a gente tem outros mercados que estão tendo um peso maior dentro das bolsas norte-americanas em relação à própria situação norte-americana. Então, as bolsas norte-americanas, elas seguirão sendo esse farol do mercado internacional como referência, mas elas cada vez mais sentem os reflexos do que acontece em outras regiões do mundo. Então, elas são mais vulneráveis, né, mais sensíveis ao que está acontecendo nesses outros países que têm se tornado, né, players mais importantes que os Estados Unidos no mercado internacional. Muito bem, Elcio. Te agradeço aí pelo teu tempo, pelas informações. E aproveito já para convidar os nossos espectadores a acessarem safras.com.br, pedirem o demonstrativo da plataforma Safras, onde vocês irão encontrar os nossos materiais de texto, de vídeo, de áudio sobre o trigo e sobre várias outras commodities, várias análises do Elcio sobre o mercado interno principalmente, mas internacional também. Todo esse material completo você encontra lá. Elcio, não sei se você gostaria de falar sobre os cursos da Safras Consultoria para o Trigo, como é que o cliente pode procurar esse material também? É bem importante que tu falaste, porque a gente está num momento aí que é preciso atenção total, tanto no mercado interno, que tem essa situação aí de desajuste da oferta e demanda, quando esse mercado vai se reequilibrar, mercado internacional se realinhando, agora vai ser os números já em maio da safra nova, 23, 24, e a Argentina não é indefinição aí sobre a produção, que a gente tem que acompanhar semanalmente, para não dizer diariamente, as notícias que vêm de lá relacionadas a clima. Os nossos cursos, a gente vai ter agora em maio uma palestra online, procure no nosso site lá, agora não lembro bem a data, mas está lá disponível uma palestra gratuita, que vai ser bastante importante, num momento bastante importante. E no mês de julho também procure lá no nosso site, www.safras.br, a gente terá um curso online e em agosto um curso presencial em Curitiba. Então fiquem atentos e contem com a gente para qualquer informação adicional. Tá certo. E aproveito para encerrar. Inscreva-se também aqui no canal de Safras e Mercado no YouTube. Um abraço e até a próxima. Um abraço, Gabriel, um abraço a todos e até mais.